Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa aula 12. A gente na aula anterior falou de como constituir, como montar, como trabalhar uma tese. Agora a gente vai trabalhar como definir, como escolher argumentos. Vamos lembrar que o texto dissertativo argumentativo ele requer aquele tripé que a gente fala sempre. Apresentação de posicionamento, fundamentação e depois uma proposta. Este espaço que a gente vai fazer na aula 12 é justamente esse da fundamentação. O primeiro passo é escolher os argumentos. Vamos lembrar que quando eu monto a tese, eu apresento o meu posicionamento, o que vai ser defendido. Agora, na sequência disso, na sequência da escolha da tese, como passo seguinte, eu tenho que fundamentar esse posicionamento. E como é que eu vou fundamentar esse posicionamento? Por meio de argumentos consistentes. Argumentos válidos, argumentos que não deixem margem a dúvidas. Por que eu tenho que fazer esses argumentos consistentes? Para que convençam o leitor de que o meu ponto de vista é sólido. E aí, ênfase na palavra sólido. Eu não estou falando que eu tenho que convencer as pessoas, os leitores, que o meu ponto de vista é o mais correto, ou que é o único. Eu tenho que convencer o leitor que o meu ponto de vista ele é válido, ele é aceitável, mesmo que a pessoa discorde. Então, quando eu falo sólido, e a ênfase na palavra sólido, ela vem dessa argumentação consistente, dessa argumentação que vai fazer com que o meu leitor reflita, se ele concordar e se ele discordar. Então, o argumento consistente, o argumento sólido, o argumento válido, o argumento pertinente, ele é fundamental para que o processo de posicionamento seja bem fundamentado. Beleza? Então, além da tese, a partir da tese, eu tenho que trazer 2 ou 3 argumentos que sejam consistentes. Repito, eu vou convencer o leitor de que o meu ponto de vista, a minha opinião, ela é válida, ela é pertinente. Por isso que ela tem que se apresentar bem sólida, bem enfatizada. Tá certo? Bom, a argumentação é um recurso que tem por propósito convencer alguém, para que este tenha opinião ou comportamento alterado. Essa é uma das hipóteses, essa é uma das situações que a gente tenta, mas mesmo que a gente não altere, a gente vai sugerir uma reflexão, tá certo? Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Claro, mas se essa pessoa não pensa como nós, pelo menos ela aceita ou passa a aceitar o que a gente fala, porque ela passa a entender os nossos argumentos também como aceitáveis, tá certo? Muita atenção nisso. No momento da construção textual, os argumentos são essenciais. Se eu não disser por que eu estou defendendo aquilo ou por que eu estou apresentando aquela discussão, acabou. Não tem eu acho, não tem, é porque tipo assim, não é essa coisa quase adolescente de não saber justificar o seu pensamento. Eu sou contra o aborto. Por quê? Sei lá. Eu sou a favor do aborto. Por quê? Sei lá. Não tem esse sei lá. Eu tenho que apresentar argumentos porque eles são essenciais. Eles que vão dar força. Eles que vão dar substância, suporte àquilo que você está defendendo. Tá certo? Porque os argumentos, eles serão as provas que vocês apresentarão com o propósito de convencer, de persuadir o leitor que aquela sua posição ela é correta. Então, não esqueça, os argumentos eles têm que ser consistentes, a argumentação ela tem que ser sólida, eu tenho que ter o propósito sim de convencer e convencer através dos argumentos que virar-se-ão provas daquela tese que eu estou montando. Beleza? Então, só para a gente fechar aí o que é esse argumento. Agora, como que eu vou definir, como que eu vou escolher os meus argumentos? Primeiro tópico, eu tenho que ter coerência. O que é ter coerência? É defender uma coisa do início ao fim. Eu não posso começar falando de uma coisa e terminar falando de outra. Vou dar um exemplo aqui bem peculiar, que às vezes a gente não percebe, tá? A gente fala, por exemplo, que a mulher é fiel nos seus relacionamentos. E termina o texto falando que a infidelidade feminina está crescendo. Opa, peraí, isso é incoerente. Se eu falo que a mulher é fiel na tese, eu não posso dizer que a infidelidade está crescendo. Porque se ela está crescendo é porque ela já existia. Se ela existia, como é que ela é fiel? Então eu tenho que ter coerência, eu tenho que entender as informações presentes no meu texto,
tem que ter uma característica para evitar contradições. Toda argumentação que eu constituir, ela tem que evitar contradições, tá certo? A coerência é não permitir o contraditório. A coerência é fazer, se eu estou defendendo o branco, eu vou defender o branco, eu não vou falar a relação do branco com o preto, eu vou defender o branco. Se eu estou defendendo o preto, se eu estou defendendo o amarelo, se eu estou defendendo o vermelho, eu vou defender aquela cor que eu me propus a defender. Eu não vou falar que a outra é mais bonita ou a outra é mais importante num determinado contexto, tá certo? Então a primeira coisa no argumento é que eu tenho que ser coerente, tá certo? A argumentação, ela tem que ser ligada, tem que evitar a contradição, especialmente quando a gente está falando de tese, tá certo? Então, primeiro passo para um bom argumento é seja coerente. Segundo passo, tenha a finalidade em seus argumentos. Ele tem que ter um motivo. E o motivo principal dele é defender a tese. Não adianta eu querer trabalhar com uma argumentação que eu acho uma argumentação fantástica se ela não defende a tese. Vamos lembrar aqui, posicionamento, fundamentação. O que é fundamentar? É dar suporte, é dar validade. Então esse argumento que vai entrar nesse suporte, ele vai dar à tese a condição dela ser válida, dela ser aceitável, dela ser exequível. Tá certo? Então, os argumentos eles têm que ter a finalidade, e a principal finalidade é defender a tese, tá certo? Bom, eu posso fazer isso de duas formas. De forma conclusiva, na qual você precisa deixar claro que o ponto de vista que você tentou comprovar durante toda a estrutura da sua redação é válido. É conclusivo, aquele argumento, a citação, a apresentação desses argumentos já dão a conclusão, já imediatamente direcionam que aquela tese é verdadeira, tá certo? Ou eu posso fazer através de premissas, tá certo? O que são as premissas? Eu apresento colocações necessárias para justificar o porquê daquela conclusão, daquela apresentação, tá certo? Para que ela seja considerada, para que ela seja entendida como verdadeira. Ou seja, é onde eu vou provar a legitimidade do meu raciocínio. Na conclusiva, os argumentos eles se completam, eles se interagem com a minha tese. Na premissa, eu tenho que trazer elementos que sejam mesmo de fora ou de outras áreas, de outros segmentos, para se consolidar, para se juntar, para eu tentar justificar aquela tese. Tá certo? Embora não seja complementar, ela vai servir como uma comprovação, como uma justificativa, como uma legitimidade para aquela tese, tá certo? Então, passo 1 é ter coerência, passo 2 é dar finalidade aos argumentos, tá certo? Seja integrando com a tese, seja apenas justificando, tá certo? Bom, o terceiro passo é julgar as minhas afirmações. Eu tenho que ser crítico, não só na hora de escrever, mas sobre o que eu escrevo. Eu coloquei aí bem... E aí eu vou falar bem devagar, porque é uma palavra difícil de ser falada. Observe sempre o grau de verificabilidade. Ou seja, que as pessoas vão verificar e comprovar que aquela informação que você está passando é verdadeira. Não dá para inventar dado estatístico, não dá para inventar citação, não dá para trazer fatos que nunca aconteceram, tá certo? Não dá para trazer exemplos de pessoas que sejam desconhecidas ou que sejam conhecidas, mas nunca retrataram aquele fato, tá certo? Tudo hoje é verificável. Eu tenho que entender isso, tá certo? Quando é possível verificar, e hoje o Google está aí, facilita muito, o Wikipedia está aí para ajudar muito aos corretores, porque vamos entender uma coisa, gente. Quando eu boto uma coisa no meu texto, aquele corretor ele foi treinado durante um belo período, 3 a 4 meses, para corrigir a sua prova. Então ele praticamente sabe todos os elementos, os fatos, os dados, tudo que você pode buscar para usar no seu texto. Se você coloca alguma coisa que ele desconhece, basta ele ligar ao lado ali o seu aparelho celular, o seu tablet, o seu computador, o seu notebook, e lá no Google, e bota a frase que você botou. Se tiver pertinência, bem, se não, ele faz um X, tem Enem no ano que vem. E é assim mesmo, de uma maneira bem prática, ele não vai passar muito tempo moendo o seu texto, tá certo? Então, quando é possível verificar que a sua afirmação corresponde ao que pode ser observado na nossa realidade? Então, eu tenho que apresentar uma informação que possa ser verificada como verdadeira. Olha um exemplo aqui. Se eu afirmar que o Einstein ainda está vivo,
todo mundo vai saber que não é verdade, gente. Mas mesmo assim eu posso ir lá no Google, Einstein. Aí tem lá, eita, data da morte. Então ele não está vivo. Ah, mas eu posso botar conotativamente que ele está vivo na sua obra, no seu estudo. Mas nosso texto ele tem que ser denotativo. O nosso texto ele tem que estar objetivo e claro. Não é texto para eu trabalhar com conotações, com figuras de linguagem, tá certo? Então Einstein não está vivo. Se eu for falar que o estudo dele é importante, permeia muita coisa da física no mundo, beleza, aí eu tenho que botar assim, o estudo do Einstein, beleza. Agora eu não posso falar que o Einstein está vivo, tá certo? Então, muita atenção que eu preciso entender, eu preciso ter essa convicção que tudo que eu colocar no meu texto pode ser verificável. E eu não posso fugir disso, tá certo? Bom, outra coisa ali que eu boto para vocês, você pode afirmar que a lei seca diminui os acidentes do trânsito. Por exemplo, é preciso verificar se faz sentido ou não essa informação. Para eu colocar que a lei seca diminui os acidentes de trânsito, eu tenho que pegar um dado, eu tenho que pegar uma pesquisa do Departamento Nacional de Trânsito, do Denatran, dos Detrans, do Ministério da Saúde, porque eles dão entrada, quem sofre acidente, as vítimas de acidente dão entrada nos postos de saúde. Há como eu verificar se isso é verdadeiro ou não. Basta eu fazer uma relação entre o ano anterior à lei seca e algum ano posterior à lei seca. Então eu tenho que procurar os dados que sejam fidedignos, tá certo? Por isso até eu posso eventualmente utilizar os dados lá do infográfico de um texto motivador, normalmente o texto motivador 2, tá certo? Então, primeiro passo, ter coerência. Segundo passo, dar finalidade aos argumentos. Terceiro passo, julgar as informações que eu faço nesse processo de argumentação. Beleza? Quarto passo, evite comparações absolutas e colocações declarativas. Você não acha nada, você não declara nada, você traz o maior suporte. Lembra das estratégias argumentativas? Eu tenho que trazer e demonstrar conhecimento geral, tá certo? Vamos dar uma lidinha aqui no material para que vocês entendam um pouco mais. Basicamente, eu não posso cometer o erro da generalização, tá? Não posso, não generalize, sempre, nunca, todos, nenhum. Evitem esses termos, tá certo? Vou dar um exemplo aqui. Os brasileiros, ao contrário dos europeus, não gostam de trabalhar. Ora, pois, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Será que todos os 200 milhões de habitantes não gostam de trabalhar? É uma afirmação genérica, eu não tenho como provar, e basta que exista um. E outra coisa, ela é uma afirmação de um raciocínio genérico que marca um estereótipo, que facilmente é invalidado. Então eu tenho que tomar muito cuidado, evitar generalizações, seja em comparações absolutas, seja em colocações declarativas. Por exemplo, a gente escuta muito do sexo feminino, que elas falam assim, o homem é cafajeste. Opa, peraí, o homem é cafajeste, está falando que todos são cafajestes? Se um não for, aí você pergunta, seu pai é? É. O seu padre é? Se existe um homem no Brasil que não seja, seu argumento já está invalidado. Então evitem generalizações, tá, gente? Por favor. Além disso, também é muito importante estar atento às premissas consideradas declarativas, ou seja, aquelas que irão utilizar argumentos pessoais que podem enfraquecer a força do convencimento do seu texto. Exemplo, gostaríamos muito que fosse diferente. O que, cara pálida? Não tenho esperanças para uma solução, mas você vai ter que não só ter esperança, mas apresentar uma solução depois. Tá certo? A gente vai ter que encaminhar numa ação cidadã. A gente tem que ser realista, positivista. Tá certo? Vamos evitar essas declarações genéricas e sem sentido. Elas só ocupam espaço no texto e são invalidadas. Tá certo? Passa uma impressão de lamento e de falta até de condição de análise. Beleza? Então, esse é o quarto passo aí para vocês. Por fim, a gente tem um quinto passo, que é cuidado com a utilização de termos e conceitos, tá certo? Muitas vezes utilizamos termos que podem ser diversos ou podem ter diversos significados, dependendo do conteúdo que estão inseridos e que podem gerar dúvida quanto à sua argumentação. Isso acontece com palavras como justiça, bondade, amor, paz, então muito cuidado na utilização dessas palavras, tá certo? Eu tenho que utilizar com a palavra no seu sentido mais real, mais denotativo, mais dicionarizado. Tá certo? Por isso, quando você for utilizar um termo que talvez gere subjetividade nas suas ideias, procure especificar o sentido ou substituí-lo, tá certo? A gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. Então,
atenção nos exemplos, nas palavras, nos termos que podem ocasionalmente gerar essa subjetividade. Vou dar um exemplo, manga. Eu estou falando manga. Manga de camisa, manga fruta. Todos esses sentidos são denotativos, então nesse caso eu tenho que especificar, tá certo? Mas quando eu falo ali, justiça, qual o sentido de justiça? Eu tenho que apresentar um conceito, tá certo? Porque o conceito mais amplo de justiça, tem gente que confunde, por exemplo, com vingança. Por exemplo, quando a gente fala, um estuprador, um pedófilo foi preso, e a gente fala que eventualmente na cadeia os presos vão dar um jeito nele, isso não é justiça, isso é vingança. A justiça é a pena legal que ele tenha por direito que pagar a partir dos crimes que ele cometeu, tá certo? Então justiça é uma coisa, vingança é outra, muito cuidado com isso. O mesmo pode acontecer com alguns conceitos que você não compreende melhor, ou não compreende muito bem, principalmente em textos em que você irá se posicionar politicamente de alguma forma. Você não pode utilizar o conceito comunismo ou capitalismo, por exemplo, sem saber o seu real significado, tá certo? Isso aconteceu muito nos últimos anos. Zygmunt Bauman escreveu a obra Modernidade Líquida e muita gente está utilizando isso como exemplo nos últimos Enems. Mas tem gente que nem lê o livro, não sabe o que significa essa modernidade líquida. Aí começou a botar família líquida, sociedade líquida, empresa líquida. Gente, o que é isso? Vamos parar. Vamos entender o que ele quis falar no conceito. Senão eu não uso, tá certo? Se eu não souber do que eu estou falando, melhor não colocar, tá certo? Eu não vou colocar só para achar que eu tenho conhecimento a mais. Eu tenho que colocar o meu conhecimento que seja de forma absoluta. Isso vai consolidar os meus argumentos. Beleza? Bom, 5 passozinhos, 5 dicas aí para um bom argumento. E aí vamos ver como é que a gente faz. Como sempre a gente está trabalhando aqui no curso, a gente dá um aspecto teórico e apresenta o exemplo para vocês. E aí eu peguei aquelas 2 teses que a gente apresentou na aula 11, tá certo? E montei aqui 2 argumentos. Se eu tenho o tema, os efeitos da redução da maioridade penal, e tenho como tese, eu tenho que acabar com a maioridade penal no Brasil, eu pergunto, por que eu tenho que acabar com a maioridade penal no Brasil? Aí, o primeiro argumento é, isso inibiria a violência praticada por crianças. Vai inibir, porque se eles puderem ser detidos e puderem ser punidos, talvez eles questionem, talvez eles tenham medo, receio de praticar aquela violência. Então vai ser mais difícil convencer uma criança ou um adolescente a praticar aquele crime. Um outro porquê? Faria o próprio crime organizado descartar o uso de menores infratores. Por quê? Hoje, você tem um parceiro criminoso de 20 anos, 21 anos, que tem que cometer um crime, ele bota a arma na mão de um parceiro de 17. Se o de 17 for punido igual ao de 20, o de 20 mesmo vai fazer, tá certo? Então, isso também vai tornar a organização do crime mais frágil, no sentido de que todo e qualquer meliante vai ser punido. Ele não vai ficar 2 noites, 24 horas detido e depois vai ser solto, não. Tá certo? Ele vai responder por um crime que ele cometeu e aí vai, inclusive, reduzir aquele grupo que está cometendo crimes de maneira organizada. Então, aí eu tenho 2 bons argumentos. Vocês vão ter no PDF aí de vocês, nesta aula, um exercício parecido. Eu dou o tema, vocês apresentam o contexto, apresentam a tese e apresentam 2 argumentos. E a partir disso, vocês podem começar a desenvolver os textos. Tá certo? Mas, em princípio, a atividade aí é para você montar do jeito que está aí. Tá certo? Eu dou o tema e tem aí a palavra contexto, tese, argumento 1, argumento 2, você vai montar o resto. Beleza? Bom, o outro tema que a gente fez lá na aula 11, falou da tese sobre as implicações da falta de infraestrutura médica hospitalar no Brasil. E aí eu criei uma tese que o Brasil precisa melhorar ou elaborar um novo projeto de gestão. Lembra disso? Lá na aula 11 a gente discutiu. Agora, por que o Brasil precisa de um novo projeto de gestão? Para oferecer dignidade aos pacientes, ou seja, para que eles possam ter o melhor diagnóstico possível e dar aos médicos também as melhores condições para exercer o seu trabalho. Olha aí, 2 argumentos muito palpáveis para a gente poder fazer uma nova gestão, elaborar uma nova gestão nos postos de atendimento público, tá certo? Então percebam, de uma maneira muito objetiva, muito clara, a gente trabalha aí processo de tese e de argumentação, tá certo? Bom, essa aula 12, ela serviu para isso, para a gente montar o processo de argumentação. Não esqueça que no processo de argumentação a gente vai trabalhar, evidentemente,
o argumento e a estratégia argumentativa, como a gente falou lá na aula 8. Beleza? Deem uma olhada aí nos exercícios e não esqueça de fazer os comentários aí no nosso portal, na nossa plataforma e participar também do nosso chat, das nossas conversas durante o seu estudo. Beleza? Show de bola! Até a aula 13!